Galera, Kainan Santos aqui. Eu vou trazer mais um vídeo. Eu gosto de falar de coisas polêmicas, né? Assuntos que são popularmente, assim, polêmicos, né? Vamos falar. Você só é pobre porque você quer? É uma frase que tem sido muito dita, né? Ainda mais pela galera do coaching e tudo mais, tal. Você só é pobre por quem quer. Tem até um livro com esse nome maravilhoso, né? Do Napoleão Hill, que ele fala sobre isso, né? Então, assim, lógico que isso é uma coisa muito conceitual, uma coisa muito ampla, né? Uma coisa e até fica difícil a gente falar assim um vídeo só, né? Para a gente definir isso como uma coisa. É mais uma coisa que o brasileiro tem até no livro Os Segredos da Mente Milionária explica isso, né? Isso é muito bom. Porque assim, as pessoas querem falar, isso é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem essa. Fizeram até um estudo, né? Que saiu há pouco tempo, né? Fizeram uma pesquisa, né, popular, fizeram 4 perguntas populares, né? Perguntas simples, né? Sobre coisas cotidianas, né? E depois foram perguntar às pessoas qual era a nota que elas achavam que elas tinham tirado. E aí a pesquisa chegou ao seguinte dado, né? Que 90% das pessoas achavam que sabiam mais do que realmente sabiam. Assim, a grande maioria esmagadora errou as 4 perguntas, que não eram perguntas difíceis, né? Cá entre nós. Mas, e assim, a maioria achou que acertou tudo e tinha errado. Enfim. Então, é o que eu estou querendo dizer. A maioria das pessoas, isso é uma coisa muito cultural no Brasil, né? A gente tem essa dificuldade, especialmente pelo nosso déficit, né, educacional, que é absurdo. Não vou nem entrar nesse mérito agora, mas enfim. Então a gente tem essa coisa do achismo, né? Por exemplo, as pessoas acham que sabe mais do que um cara que é especialista num determinado assunto. Eu, por exemplo, sou do rock, né? Eu sou músico. Como é que alguém que não gosta de rock pode saber mais do que eu? Ou a mesma coisa você querer saber mais de medicina do que o médico. Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas não é normal, não é provável que você saiba mais do que. Mas a gente tem muito essa coisa, né? A gente não estuda sobre o assunto, a gente não domina um assunto e acha que sabe mais do que pessoas que são estudadas sobre esse assunto. Enfim. E aí eu estou falando aqui sobre um assunto que eu estudo há muitos anos como empreendedor, né? A gente estuda todos esses elementos, todas essas características que determinam ou que levam uma pessoa a ter sucesso. Lógico que são coisas conceituais, né? Mas que são também muito amplas, né? E é muito, até muito profundo para a gente chegar a esse raciocínio. Mas voltando aqui, isso aqui eu estou falando é só uma abertura para a gente entrar na conceitualização aqui do que eu vou falar. Então, você só é pobre porque você quer? Ai, não, não quero, não quero. Vamos dar um exemplo aqui, né? Só para a gente exemplificar mesmo, quantificar isso. Imagine um cara que é obeso, por exemplo, um cara que é gordinho, né? Ah, não, eu não sou gordo porque eu quero, é porque eu nasci com um biotipo. Beleza. Você faz atividade física? Não. Você malha? Não. Você faz algum tipo de coisa para não ser gordo, ainda que o seu biotipo seja esse? Não, não faço. Então como é que o cara não é obeso porque ele não quer? Entende? É a mesma coisa, por exemplo, o Bill Gates fala isso, né? Ser pobre não é uma escolha. Ninguém, se pudesse escolher, todo mundo escolheria ser herdeiro. Eu acho engraçado que assim, todo mundo critica quem é rico, né? De maneira geral, né? Mas se pudesse ser, também seria, né? Se pudesse ser herdeiro, também seria. Todo mundo critica, mas se pudesse ser, seria. Isso que eu acho engraçado, né? É interessante, mas enfim. Então, como é que é, por exemplo, não, tadinho de mim, eu não tenho oportunidade. Pô, cara, mas quando que tu pegou um livro na vida para estudar, para ler? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, como é que é, por exemplo, a gente, se pudesse escolher, repito, se eu pudesse escolher, todo mundo seria, sei lá, nasceria de olho azul, rico, bonito, né? Eu tive essa sorte de ser bonito. E por aí vai, entendeu? Né? Mas a gente não escolhe a forma como a gente vai nascer, nem, enfim, né? A nossa enfim, o mundo ao nosso redor a gente não escolhe as conjunturas ao qual a gente nasce. Mas depois que a gente nasce e chega à vida adulta, a gente pode sim mudar algumas coisas. Claro que é muito difícil, é claro que a gente está falando de um país complexo, né? Como o Brasil, um país difícil, com muitas barreiras e muitas limitações, principalmente socioeconômicas, né? Culturais, igual ao Brasil, mas é possível, sabe, a mudança desse quadro, né? Você quer uma determinada coisa, quase tudo é possível, né? Se você fizer da forma como deve ser feita para que aquilo seja conquistado, né?
Enfim. Então, o resumo da obra é que nem eu disse. Ah, não, eu não sou pobre porque eu quero. A gente fala isso dentro de um conceito que não faz sentido nenhum. De novo, né? Isso é muito cultural do Brasil, né? Essa vitimização é cultural. Não, mas beleza. Mas o que você está fazendo para mudar a situação ao qual você nasceu, a situação ao qual você foi, digamos assim, inserido, sabe? Você está fazendo alguma coisa para mudar o seu quadro, a sua realidade? Se você não faz nada para mudar o seu quadro, a sua realidade, como é que a culpa não é sua? É que nem o exemplo do cara que, pô, o cara já nasce com um biotipo gordo, por exemplo, né? O cara já tem a tendência a engordar. O cara ainda não me faz uma atividade física, não controla a alimentação. Pô, como é que o cara não quer? Entendeu? E por aí vai, entendeu? Esses são exemplos, né? Da mesma forma, eu como nasci com um biotipo ectomorfo, magro, né? Eu posso se eu malhar muito, se eu fizer muito, enfim, atividade física, seguir uma série de procedimentos e de atitudes e ações, eu posso um dia ficar um cara forte, por exemplo, com muita dificuldade, sim, com muita dificuldade, diferentemente de alguém que já nasceu, de repente, com um biotipo melhor, né? Mas, de qualquer forma, é possível alcançar aquilo que eu quero? Se é possível alcançar, ainda que seja improvável, difícil, e eu não faço o que tem que ser feito para conquistar aquilo, como é que eu não quero? Entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar um estudo aqui básico, né? Tem um estudo lá que a gente faz muito que é para mostrar, pega todas as pessoas que são bem-sucedidas no mundo, né? O que elas fazem? Cara, 70%, 75% são empreendedoras ou empresárias. Então, se você não empreender e você não for para esse mundo dos negócios, para o mundo financeiro, para esse universo, né? Você já entende que é ali que a coisa pode acontecer. Fora isso, eu não lembro agora os números exatos, mas acho que 6% são artistas, 3% atletas, 3% inventores, enfim, 98% das pessoas que ficam ricas no mundo ou são muito bem-sucedidas não têm empregos formais, né? CLT, essa coisa. E 2%, assim, que é a exceção à regra, que são pessoas que atingem o nível máximo na escala corporativa, né? Ou seja, pessoas que têm postdoutorado, PhD, pessoas que têm uma formação acadêmica muito boa e conseguem grandes empregos com grandes remunerações, mas isso é uma exceção à regra, tá? Na verdade, é menos que 2%, é 1% e pouco, né? Mas tem também o caso, né? Então, se você não for seguir esse caminho tradicional, né, e ter uma grande carreira acadêmica, ou uma carreira empresarial, uma carreira executiva, e para isso você vai ter que estudar muito, se qualificar muito, fazer faculdade, PhD, pós-doutorado, sei lá, aprender lançar, fazer treinamento ninja, sei lá o que você vai fazer, né? O caminho, geralmente, que leva as pessoas ao sucesso é seguir um caminho não tradicional, né? Então, se você não segue um caminho tradicional, não tradicional, não faz nada diferente para ter um resultado. Eu sei que parece uma frase de efeito, mas o Albert Einstein já dizia isso. E é exatamente isso. Insanidade é querer as mesmas, querer resultados diferentes, fazer as coisas da mesma forma. Não existe isso. Se você quer ter algum tipo de mudança na sua vida, você tem que ter algum tipo de atitude objetiva que leve você a algum resultado diferente. Agora, se você faz a mesma coisa, você vai continuar tendo, evidentemente, os mesmos resultados. Então, não é justo, não é lógico e nem é objetivo que você reclame da vida por exemplo, com essa constatação de que, ai, não, eu não sou pobre, porque eu quero. Claro que não, porque se você pudesse escolher, né, mas não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Já que você não nasceu nessa condição, é uma obviedade. Vai depender de você mudar essa condição, já que não depende, repito, se pudesse escolher, legal, mas como você não pode, e a maioria não pode escolher, isso vai só depender de você. Como diria o Bill Gates, nascer pobre não é uma escolha, morrer pobre é. E eu entendo o conceito dele, entendeu? Então é um conceito pragmático. A vida não é justa, ele fala isso também. O mundo não é justo, e quanto mais cedo ou mais tarde a gente entender que é assim que funciona, e aí a gente tem que aceitar a realidade, o mundo não é justo, as oportunidades não são iguais, a gente não tem equidade, que é diferente de meritocracia, tá? Equidade é quando todos têm as mesmas condições e oportunidades. Já a gente não tem isso, então, meu amigo, é cada um que se vire. Infelizmente, é assim que funciona o capitalismo, né?
Cada um tem que se virar e conseguir, mas existe, não é justo, não é justo. Não é, às vezes nem é ético, nem é moral, não, mas é possível. Infelizmente, é assim que o capitalismo funciona, essas são as regras do jogo. O que você não pode é ficar reclamando e não fazer nada para mudar a tua realidade, nada para mudar a tua situação. Não adianta você reclamar, ai, que o mundo é injusto, a vida é má, ai, eu não tenho oportunidade, não sei o que, não sei o que lá. Mano, isso não importa, porque o que vai realmente mudar a tua vida ou não, ou vai quantificar, o que vai determinar todos os seus resultados, isso é científico, são as suas ações. Então, são as suas ações que determinam os nossos resultados. Isso não é uma frase de efeito, isso é um fato científico, tá? As atitudes que nós temos vão determinar a vida que nós temos, entendeu? Então, se você faz escolhas e tem atitudes normais igual a todo mundo, você vai ter provavelmente resultados normais e resultados igual a todo mundo tem, entendeu? É o que eu falei, não adianta, se você não for por um caminho que não seja tradicional, ou seja, estudar muito, empreender, ser um atleta, ser um artista, mas aí depende um pouco mais de talento, de outros fatores, né? Não só de esforço, de estudo, né? Mas enfim. Então não adianta você reclamar da vida, ai, não sou pobre. Então, assim, na minha opinião, quando a gente diz que a pessoa só é pobre porque ela quer, o contexto que a gente está querendo dizer evidentemente um conceito lógico. Assim, cara, ninguém escolhe nascer, mas já que a gente nasceu nessa condição, sair dessa condição é uma escolha, entende? Ou tentar, pelo menos. Não quer, porque também não é fácil, não quer dizer que você vai conseguir. É aquela história, né? Quem não arrisca não petisca. Não quer dizer que você vai conseguir, mas se você não tentar, pelo menos, aí é impossível. Assim, é inconquistável, sabe? Não tem como, não é realizável, entende? Então você tem que, pelo menos, fazer algo diferente para que se abra a possibilidade, para que se haja aquela história, né? Pô, se você não jogar na Mega Sena, tudo bem, você provavelmente não vai ganhar, mas se tu não joga, aí mesmo que tu não ganha. Então tem que, no mínimo, jogar, entendeu? Senão você não ganha, né? Mesmo sendo difícil, né? E é isso. Beijo do mar, tamo junto.